Bom dia! Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data muito importante, onde todos nós devemos ter a preocupação com a preservação do nosso planeta. E para comemorar esta data, eu trouxe uma história bem legal, escrita pela autora Sandra Imone, que tem por título O Livro que Não Tinha Fim, e foi adaptado pela professora Gláucia. Vamos lá? Então, naquela tarde, o silêncio era geral na pracinha do bairro, ou melhor, quase geral, porque em um dos cantos da praça, onde estavam as lixeiras recicláveis, uma garrafinha plástica ouviu algo. Era uma voz que dizia bem baixinho: "Não, não, não, isso não pode ser. Ainda sou muito útil para ser reciclado. Meu lugar não é aqui." O som parecia vir de dentro de uma das caixas destinadas aos papéis. Curiosa, a garrafa saiu de onde estava e foi até lá. E num instante encontrou falando sozinho um livro que tinha um nome esquisito: Aquecimento Global. "Qual é o seu problema, senhor livro?" perguntou a garrafa. "Não está contente por ser reciclado?" "Na verdade, garrafinha, não estou. O assunto que trago em minhas páginas é muito atual e importante, mas me colocaram no lixo porque minhas últimas páginas estão em branco. Minha história não tem fim. Se eu encontrasse um final para ela, poderia ir viver numa biblioteca." A garrafa concordou em que aquele problema merecia uma solução e chamou seus amigos das outras caixas: a latinha de refrigerante, o vidro de doce de leite vazio e a revista usada. Depois de ouvirem o caso, todos decidiram ajudar o livro a encontrar um final para a sua história. "E se a gente escrevesse no fim? E viveram felizes para sempre? Já vi muitas histórias ótimas terminarem assim." "Obrigada, senhor vidro", respondeu o livro. "Isso só funciona nos contos de fadas. E minha história é diferente." "Então, conte um pouco da sua história. E aí poderemos saber como vamos conseguir lhe ajudar." "Bem, meu texto fala bastante sobre efeito estufa. Vocês sabem o que é efeito estufa?" Os outros materiais não souberam responder. "Bem, eu explico. Quem de vocês já viu uma estufa? É um lugar fechado, construído para cultivar plantas que precisam de calor. Dentro da estufa fica quente, mesmo que do lado de fora esteja frio. Bem, os cientistas descobriram que o nosso planeta Terra está ficando cada vez mais quente e decidiram chamar este fenômeno de efeito estufa." Ao ouvir isso, a garrafinha começou a suar e a se abanar. Já estava sentindo um calorão. "Nas minhas páginas diz que o efeito estufa acontece por vários motivos." "Que motivos são esses?" perguntou a latinha. "O efeito estufa acontece principalmente pela ação de certos gases, e a quantidade desses gases está aumentando por causa da destruição das florestas e da queima dos combustíveis, como a gasolina e o óleo diesel. A fumaça que as fábricas e os carros soltam
tem gases que ajudam a provocar o efeito estufa também. É mesmo? Que chato, porque vai ser difícil as pessoas viver sem fábricas e sem automóveis. Todos quiseram saber para ver se havia solução para o problema. O livro continuou a contar. A temperatura da Terra está subindo, mas isso acontece bem devagar. Vai levar muitos anos para o nosso planeta ficar cada vez mais quente. Só que o calor faz o gelo dos polos derreter e isso aumenta a quantidade de água nos oceanos. Ora, mas isso é ruim? Ter mais água não é uma coisa boa? Infelizmente, dona Revista, é ruim sim. O urso polar, por exemplo, cada vez tem menos lugar para caçar sua comida. Além disso, o mar pode subir e prejudicar as cidades que ficam perto das praias. Enquanto o livro falava, começou a escurecer. A noite estava chegando. Mas sabem quem chegou? Um vagalume, que se chamava Foguinho. Ele concordou de emprestar sua luz e também se interessou pelo problema do livro. Contou que gostava muito de ler sobre vários assuntos e sempre que podia entrava na biblioteca da escola. E disse Foguinho: lá sou amigo de todos os livros. Todos adoram conhecer um vagalume tão sabido e pediram a Foguinho para ajudar a encontrar o final que o amigo tanto precisava. Tudo bem, concordou Foguinho e voou rapidamente para a biblioteca. E o livro continuou explicando. Os cientistas dizem que o aquecimento da Terra pode provocar falta de água para beber, secas, tempestades, ondas de calor, tufões e furacões. Nossa, livro! Não tem nada de bom na sua história. Será que tem algum jeito de evitar que tudo isso aconteça? Dona Garrafa, infelizmente não sei. Depois dessa parte, começam as minhas páginas em branco. Não tem mais nada. Então é isso. Vamos encontrar para ele um final feliz, ensinando às crianças tudo o que se pode fazer para evitar o efeito estufa. O Foguinho vai trazer mais ideias para nos ajudar. Tenho uma sugestão. Vamos criar um capítulo chamado O que você pode fazer para ajudar o planeta Terra. Que tal? Todos adoraram a ideia. Enquanto isso, a garrafa, a latinha, o vidro, a revista e o livro começaram a criar o final da história e ficou assim: o que você pode fazer para ajudar o planeta? Primeiro, plante árvores e, se não puder plantar, cuide das plantas que já existem. Segundo, não queime pneus. Além de poluir o ar, a queima dos pneus produz muitos litros de óleo que vão contaminar o solo. Pneus usados não devem ser jogados nos rios e nem em terrenos baldios. Eles podem ser reciclados. Terceiro, nunca coloque fogo no mato. Quarto, não queime plásticos, pois eles liberam gases poluentes. A garrafinha adorou esse item. 5. Sempre que puder, evite andar de carro. Caminhe, ande de bicicleta ou de ônibus,
alguns dias da semana. De repente, chegou o vagalume de volta. Contou que todos os livros tinham sido muito legais, ajudando no que puderam, e que tinham convidado o livro para ir morar lá na biblioteca depois que estivesse completo. Que bom, disse o livro todo feliz. Então, por favor, diga logo tudo o que aprendeu. Foguinho falou que os livros lembraram que não basta somente diminuir a produção de gases poluentes para ajudar o planeta. É preciso proteger a natureza economizando água, energia e diminuindo a produção de lixo. Reciclagem de lixo é com a gente mesmo, falou a garrafinha dando os seus pulinhos. E é por isso que estamos aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte. E nos últimos itens da lista ficaram assim. 6. Economize água. Nunca deixe a torneira ou o chuveiro abertos sem necessidade. Verifique se existem vazamento nos canos ou torneiras pingando. 7. Economize energia elétrica. Por exemplo, apagar a luz ao sair de um lugar, desligar som e TV quando não estiver usando e não abrir a geladeira toda hora. 8. Lembre-se de 4 palavrinhas muito importantes: reduzir, reutilizar, reciclar e racionalizar. Reduza a quantidade de lixo que você produz. Não jogue fora nada que possa ser reutilizado. Separe todo o lixo nas lixeiras recicláveis. Todos acharam que o trabalho tinha ficado ótimo. Finalmente, o livro estava completo e podia ir viver na biblioteca, onde os seus ensinamentos seriam aproveitados por muitas crianças. O livro se despediu dos seus amigos e foi embora com Foguinho. Até logo, meus amigos, e muito obrigada pela ajuda de vocês. Como é bom ver alguém realizando seu sonho. Eu estou muito emocionado. Nem me diga. E o seu sonho, qual é? O meu sonho é virar um vidro de azeitonas. Enjoei de ser um vidro de doces. Então corram! Gritou a garrafinha. O caminhão do lixo reciclável já virou a esquina e está chegando. E todos correram para os seus recipientes, com o coração aos pulos. Logo iriam para um lugar onde seriam transformados em novos objetos e voltariam a ser úteis. Era muita emoção.